Eu acho que a gente tem, nessa situação, tem que olhar também o lado do Piastri e também o lado do Verstappen, né? Acho que Sim. o Piastri, com todo esse spray aí, ele deu uma olhadinha pra trás do retrovisor, não viu ninguém. É o Falou que eu assim, falei. opa, alguém tá longe. Aí ele deu uma forçada no pedal ali do freio. Acho que ele foi tentar esperar o Verstappen. Por conta desse mesmo spray, o Verstappen não viu que ele tava parado, basicamente parado na pista, esperando talvez o próprio Verstappen. E acabou, infelizmente, aí o Verstappen não viu, colocou de lado, ultrapassou. Então a voz né, Da da razão razão. aqui tá falando, os dois estão completamente errados. Não, na Mas verdade... foi o que a FIA analisou brincando. do caso do Canadá. Eles falaram, ó, os dois Acho que tiveram do sua Canadá- culpa e ninguém é punido. Mas o problema do Canadá é que não tinha chuva. Eu acho que o que pesou pra punição... Não, é o que eu falei. Nesse Aham. caso, eu não teria aplicado 10 segundos. Eu teria aplicado 5. Mas eu acho que como eu puxei o tema, eu acho que a FIA tá nessa posição de literalmente utilizar... Vamos penalizar um aspecto. Aconteceu de novo. Aconteceu uma vez... Eles têm também o briefing de pilotos ali, então às vezes foi falado, ó, isso não vai poder acontecer e tal. Tem essas questões também. Essa do E aí, briefing pode ser. Aí acontece, a FIA vem e já mete uma penalização É. mais dura como um recado para os próprios pilotos. Algo que entendeu? acontece no automobilismo nacional, que a gente fica se perguntando ali no paddock e tudo mais, é falar assim, pô, mas às vezes o comissário que tá ali, ele não tá sendo coerente com o que ele julgou na semana passada, na etapa passada, na corrida passada, ou na curva passada. Aí qual que é a desculpa? Não a desculpa, mas o que eles dão ali de resposta, justamente pros pilotos, ou para alguém, pro pessoal que tá se perguntando. Os comissários nunca julgam o histórico. Eles sempre julgam aquele fato em específico. Então, o que aconteceu no Canadá, ficou no Canadá. Às vezes o comissário não é nem o mesmo que estava no Canadá. Sim. Porque sempre tem um do mesmo país, ou um cara que é convidado, enfim, piloto convidado, como o próprio Giafone já foi algumas vezes. Então, o comissário, por vezes, nem é o mesmo da etapa passada. Então, o comissário sempre vai julgar, lembrando que quem julga esse tipo de punição são os comissários, né, o diretor de provas, né? Então, que dessa penalização sempre os comissários de prova. Então, eles julgam aquele fato específico. Depois de 2 curvas acontecer a mesma coisa, eles vão julgar outra coisa, porque eles não julgam o histórico. Ah, mas o Russell fez isso e ninguém penalizou. Não, mas não era eu que estava, não era eu que estava lá, ou não era outra ocasião, não tinha safety car, ou o safety car estava em modo de chuva, enfim. Então, sempre acontece esse tipo de coisa, os comissários nunca fazem esse tipo de penalização ou penalizam um piloto por histórico, e sim por aquele fato específico ali. Passou esse fato, eles praticamente excluem aquilo da cabeça Sim. deles, do livro de regras, e vão punir o próximo fato, que é assim que acontecer. Então não tem isso de histórico. É uma coisa que os pilotos cobram às vezes. Pô, mas não está sendo muito coerente, mas os comissários sempre falam, a gente julga esse fato, esse ponto específico. Passou daquilo lá é outra coisa.